esse caso foi contado por um conhecido meu. Ele falou: como você é da cidade, tem um canal, né? Um canal no YouTube. Oh, meu Deus, tá querendo chegar perto, mamãezinha? Olha só, se esticando para me alcançar aqui. Então, como, né, nós moramos na mesma cidade, ele falou, né, o seu canal é daqui do Guarujá, então eu prefiro que você não diga o meu nome para as pessoas não, né, não ficarem com chacota, não falarem nada desagradável. Então ele diz que isso aconteceu com o avô dele em 1953, aqui na praia do Pernambuco, na parte da praia que é o Mar Casado. Então ele disse que o avô dele, na época, junto com alguns amigos, se reuniram e foram pescar. Era de dia, foram pescar durante o dia. E aí foram pescar, e aí nessa foto onde o nosso diretor mostrou, no morro que tinha aqui assim, na ponta de cá, não na de baixo, na de cima, na parte de cima, eles pegaram ali aquela costeirinha daquele morro ali e foram pescar nas pedras, ele disse. Então ele falou que o avô dele foi com uns 3 amigos, foram ali para aquela costeira e ficaram ali pescando. Mas diz que ficaram ali, né, do começo da tarde que eles chegaram ali, nada de aparecer peixe, estava fraco. Era um lá, outro cá, não estava muito bom de peixe não. Mas eles insistiram. Ele falou que o avô dele gostava muito de ficar ali nas pedras ali pescando, né, tomando a brisa do mar ali, que diz que o avô dele gostava muito, diz que era muito relaxante ali, ficar ali, se desligava dos problemas. Ele falou que o avô dele dizia isso: eu gosto de ir para lá, mesmo que eu não pegue peixe nenhum, mas eu gosto de ir para lá porque ali eu me desligo do mundo. Ele falou: eu esqueço os problemas. Então o avô dele ficou ali pescando, junto com os amigos, tudo. E a hora foi passando, ele disse. A hora foi passando. Quando deu 6 horas da tarde, eles falaram: vamos embora, né? Já deu o que tinha que dar. Agora acho que não vai dar mais nada, não. E aí, então, começou a escurecer e eles ainda ficaram ali. Não, vamos ver agora se agora vai escurecer, se vai melhorar aqui a pescaria. E aí ele falou: mas vai ficar muito escuro aqui, depois pra gente ir embora lá pra casa, como é que a gente vai ficar muito escuro. O lugar ali da costeira ali era muito, muito ruim de passar. Então ele pegou, aí ele falou: não, vamos dar um tempinho aqui, vamos ver se melhora. E como era uma noite de lua cheia, ele disse que era uma noite de lua cheia e era uma noite de quinta para sexta. Ele falou: não, a noite está bem clara, vai clarear bastante aqui, a gente não vai ficar ruim não. E eles tinham levado um farolete, sabe? Cada um dos rapazes ali, dos homens ali, levaram o farolete. Ele falou: a gente está com os faroletes aqui, tá tudo bem, não vai... E ficaram. E aí, para surpresa deles, o que aconteceu? Eles começaram a pegar peixe. Pegar peixe. Aí eles não quiseram, né? Não vamos embora não, vamos ficar aqui. Então, agora começou, agora a pescaria tá boa. E aí foram ficando e a hora foi passando. Aí ele disse que quando foi por volta de umas 8, 9 horas da noite, aí o avô dele chegou para os amigos e falou: gente, vamos embora, né? Vamos embora, já pegamos peixe aí, já deu o que tinha que dar, vamos embora. E aí sabe como que sempre tem um mais ganancioso que o outro, né? Não, vamos ficar aí, quero ver se eu pego, falou o nome lá de um peixe lá, quero ver se eu pego aí umas garopas, acho que foi garopa que ele falou, ver se eu pego aí uma garopinha aí, não sei o quê. E aí ficaram. E quando depois, né, nesse ficaram ali distraídos ali, o avô desse meu conhecido
ele viu que já era quase meia-noite. Aí ele falou: não, gente, que isso, vambora. Vambora que já tá tarde demais, meia-noite. Meia-noite já, vambora para casa. Aí diz que eles começaram a juntar tudo, né? Pegaram os peixinhos, jogaram lá dentro do saco, lá tudo. E vieram. Vieram beirando ali, né? Aquele morro, pela costeira ali, pelo mato. Ele falou que um pouco por dentro do mato, um pouco por dentro ali nas pedras ali. E aí ele disse que antes do avô dele descer, é esse morro de que tá aqui na foto, né, na parte de cima. É de cima que se fala, amor, né? Da foto ali, sim. O morro da parte de cima da foto aqui. Aí eles disseram que estavam vindo, né, conversando ali numa área boa, num pedaço bom ali, do morro que dava para andar. Diz que a luz da lua estava bem iluminando bem ali o caminho. Quando eles estavam já para descer do morro, sabe? Para descer, para pegar a faixa de areia ali, entre os dois mar casado, eles escutaram um barulho que nem se fosse de um galope. Então eles já pararam assim, né? Diz que eles pararam. O que é isso? Tem alguém andando a cavalo aí na praia? Mas eles pararam e não continuaram. Porque eles só estavam escutando o barulho do gato, né? Nem se fosse um galope. A pessoa a cavalo, né? Andando a cavalo. Aí eles pararam e firmaram o olho, procurando da onde que, né? A direção que estava vindo aquele barulho, para eles verem o que era. E quando eles chegaram, que firmaram o olho, eles viram que, né? Longe assim, viram um ponto preto. Um ponto preto. Ele falou vindo da parte de baixo, na foto ali. Na parte de baixo ali entre as casas e o outro morrinho ali. Eles viram assim tipo como um ponto preto vindo, né? Vindo ali pelaquela faixa de areia ali entre o mar casado. Eles ficaram olhando e falaram: ué, mas não parece cavalo não. Já, né? Aquilo ali não parece ser cavalo não. Eles ficaram ali, não saíram dali, ficaram cautelosos, né? E aí quando aquilo ali foi se aproximando dele, diz que o avô dele já começou a andar para trás ali, a recuar e já foi se abaixando para se esconder ali. Eu, não, gente, vamos ficar aqui, não vamos sair daqui não. Aí um dos amigos: não, vambora, vambora. Não é nada não, isso daí é gente que tá andando aí a cavalo. Aí o avô desse meu conhecido chegou e falou: que cavalo, cara? Tu tá vendo algum cavalo ali? Aquilo ali é cavalo? E aí quando todos olharam bem, firmaram o olho ali naquele, né, ele falou que era uma figura negra que vinha vindo e conforme ia se aproximando ia ficando maior. Eles viram que era um baita de um cachorrão, ele falou. Um cachorro enorme, enorme mesmo. E aí o avô dele falou: cala a boca, abaixa, né? Falando pros amigos: abaixa, aquilo ali é um lobisomem. E aí no meio desses amizades ali sempre tem um que é o sabidão, o corajoso. Falou: que lobisomem o quê? Falou, né, o nome do avô do meu conhecido. Que lobisomem o quê, fulano? Que lobisomem? Aquilo ali é um cachorro, não é? É um cachorro aí. E aí um falou: deve ser cachorro do mato, algum cachorro do mato que veio do mato aí, veio pra praia. E aí o avô do meu conhecido chegou e falou: não, vocês não estão vendo, gente? Que cachorro é daquele tamanho? Que cachorro é daquele tamanho? E aí aquele cachorro veio ali, né, naquela faixa de areia que estava bem largo. Eles falaram, o mar estava bem recuado, então ficou uma faixa de areia bem larga ali. E aí aquele cachorro veio correndo, eles ficaram ali escondidos. Aí o cachorro parou ali próximo ao morro ali, ficou como se estivesse farejando, sabe? Aí o avô dele pensou com ele, né? Lascou-se, ele tá sentindo o cheiro dos peixes. Isso daí é o peixe que tá atraindo ele tá sentindo o cheiro do peixe. E aí diz que o avô desse meu conhecido na hora começou a rezar.
né? Começou a rezar, ele falou que não pensava em outra coisa, só pedindo para, né, para Nossa Senhora, para Jesus Cristo levar aquele cachorro para longe para eles poderem ir embora dali. E aquele cachorro ficou ali, sabe, farejando ali como se estivesse sentindo o cheiro do peixe. O avô dele falou que era o cheiro do peixe que ele estava sentindo, e ficou ali um bom tempo ali andando, sabe? Andando, olhando lá para cima do morro. E aí eles ficaram ali e o avô desse meu conhecido falando pro pessoal: reza, gente, reza aí para ele ir embora, porque senão a gente vai ficar aqui até o dia raiar. Porque se ele ficar aí, ele só vai embora quando estiver perto dele de se destransformar. E aí eles ficaram ali rezando ali. E aí esse nojentinho, né, do outro amigo dele, meu conhecido não falou, nojentinho. Eu que senti esse repúdio pelo cara, né? Eles estavam lá, escondidinho lá, sem o bicho chamar, né? Sem eles chamarem a atenção do bicho, né? Eles na mente dele, sem o bicho saber que eles estavam lá. Aí esse que era o metido chegou e falou assim: ah, mas eu sei, minha mãe fala que se dizer para ele vir buscar um bocadinho de sal, ele vai embora e aí vai ser essa hora que a gente vai descer daqui, porque eles já estavam ali há horas já, ele falou. Já passava da meia-noite já, falou que parece que era por volta de umas 2:30 da madrugada já. Porque senão a gente vai ficar aqui. E aí esse, né, chega e grita lá de cima do morro: amanhã vem buscar um bocadinho de sal. Aí os outros, né, fizeram assim: cala a boca, agora ele vai vir aqui atrás de nós. Diz que o avô desse meu conhecido disse que ficou possesso. Falou: cara, pra que tu tá fazendo isso? Agora pra ele subir aqui nesse morro aqui é facinho. Ele vai vir aqui, ele vai vir buscar o peixe. E aí diz que quando ele gritou isso, né, diz que o lobisomem se levantou nas duas patas, ele falou, e aí o avô dele pôde ver claramente. Ele falou: era um baita de um cachorrão, né, com os pelos bem negro mesmo, os pelos deles bem preto, e ele falou assim que os olhos e aquela boca reganhada com aqueles dentes assim, ele olhou assim e ficou como que querendo farejar nas duas patas traseiras. E aí ele dobrou de tamanho, o avô desse meu conhecido falou. Ele ficou enorme mesmo, ficou muito grande. E aí ele diz que aí depois ele tenta, né, farejar o cheiro, olhar de onde que veio ali a voz. E aí ele diz que ele abaixa e vai embora. Diz que dá as costas e vai embora, vai caminhando, mas não vai correndo não, diz que foi caminhando naturalmente. Aí o rapaz, né, o metido lá, tem graça, chegou e falou: tá vendo? Agora ele vai embora, agora a gente vai poder descer para ir embora para casa. E aí, graças a Deus, aconteceu o que ele falou, né? Eles esperaram até perder esse cachorro de vista, esse lobisomem de vista, e aí eles desceram, mas diz que foram ali com muita cautela, olhando tudo para ver se o bicho não estava por ali, o lobisomem não estava por ali escondido ali e atacar eles, né? Eles estavam com esse receio. Ele falou que o avô dele estava com muito medo. Diz que o avô dele disse que não tinha vergonha de falar, não. O avô dele disse que estava se tremendo todo, tremia de medo e rezando. Então diz que o avô dele na época morava ali perto ali, né, num bairrozinho ali, num lugarzinho ali bem pertinho ali, e foi embora para casa, né? Cada um aí dividiram quando chegaram na casa do avô desse meu conhecido. Cada um dividiu ali o peixe ali, cada um foi para sua casa. Quando foi no outro dia de manhã, era sábado, o avô dele não ia trabalhar, estava de folga. Então o avô dele já estava acordado já,
Quando o avô dele viu, né, entrando ali pelo quintal lá da casa do avô dele, aquele que falou pro lobisomem, né, amanhã vem buscar um bocadinho de sal. E então vem ele todo assustado entrando ali pelo portão ali, pelo quintal adentro. E aí o avô dele: que foi, rapaz? Madrugou? Que isso? Que tá tão cedo aqui? Aí ele chega e fala, né? Que foi lá o metido lá, o metido a besta lá, o sem graça, que falou pro lobisomem: vim buscar um bocadinho de sal. E aí o avô desse meu conhecido falou: que foi? Que aconteceu que tu tá aqui essa hora? Caiu da cama, não sei o que, essas coisas assim. E aí o rapaz, né, o homem chegou e falou: tu não vai acreditar, rapaz. Tu não vai acreditar quem teve lá na minha casa. Aí falou: fulano de tal. Fulano de tal era um dos rapazes, né, dos homens ali, que tinha sido convidado para ir pescar junto com eles, mas só que ele não quis ir, ele disse que não ia dar, porque tinha que fazer não sei o que, deu uma desculpa e não foi. E aí ele chega e fala: olha, tu não sabe quem que esteve lá em casa agora de manhã? O fulano de tal. E você nem sabe o que ele foi buscar. Ele foi buscar um bocadinho de sal. Aí diz que né, o avô desse meu conhecido chegou e falou: que é isso, cara? Fala uma coisa dessa, que é isso, barbaridade. O fulano, porque eles falaram que jamais ia imaginar, porque aí eles falaram assim: mas o fulano, que é isso? Diz que o avô desse meu conhecido ficou assim muito surpreso. O que é isso, cara? Ele é um lobisomem. O fulano de tal é lobisomem. Aí ele falou: ele foi lá na minha casa pedir um bocadinho de sal, um pouquinho de sal, se eu tinha um sal lá para dar para ele. E aí eu já me tremendo todo, com medo, peguei e dei o sal para ele. E ele, acredita que parecia até que ele estava meio que em transe, porque ele só veio, não cumprimentou, como, né, ele falou que esse homem, né, falando pro avô desse meu conhecido, assim, nem parecia que a gente era amigo, cara. Ele chegou, pediu o sal, eu dei, ainda tentei puxar ali uma conversa com ele ali, ele não deu atenção. Quando ele pegou o sal, ele virou as costas e foi embora. Parecia que ele estava meio abobado, falou, né? O cara falou. Parecia que ele estava meio abobado, sabe? Tava esquisitão. Que estranho. Eu ainda tentei puxar: olha, a pescaria de ontem foi boa, que não sei o que. Para mim, assim, não demonstrar para ele que eu percebi que ele era o lobisomem. Para não demonstrar nada, então eu puxei: olha, a pescaria de ontem foi muito boa. Né, pegamos bastante peixe, não sei o que. Ele nem deu atenção. Ele estava assim parado, com o olho meio arregalado, ele falou assim, e não deu, né, não deu atenção para ele. E quando o homem lá deu o sal para ele, disse que ele virou as costas e foi embora. E aí o avô desse meu conhecido disse que ficou muito surpreso, falou: cara, eu não acredito que o fulano é lobisomem. Meu Deus, mas que sina é essa, hein? Coitado, tem essa maldição, né? Ficaram assim. E aí depois os dois, né, saíram dali, foram na casa dos outros dois amigos e contaram a história. E aí o avô desse meu conhecido falou que ficou ali muito surpreso, porque esse cara, né, esse rapaz que foi buscar o sal, que era o lobisomem, disse que morava ali muito próximo ali dos amigos ali, eles moravam muito próximo um do outro. E diz que não demorou muito. Não demorou muito tempo. Depois diz que esse rapaz se mudou dali. Ele era casado, tinha, né, a família dele. E ele diz que depois disso ele se mudou dali. E nunca mais eles souberam para onde que aquele rapaz tinha ido, tudo. Até o avô, né, desse meu conhecido ainda
tentou perguntar para alguns parentes desse lobisomem aí, desse rapaz que era lobisomem, né, para onde que ele tinha ido, não sei o quê. E nem a própria família sabia dizer aonde, para onde que ele tinha se mudado. E ele falou que o avô dele nunca mais viu esse amigo. Esse amigo nunca mais apareceu ali. Eles nunca viram, nunca mais eles viram. Então, né, aí depois, nas conversas, ele falou com o avô dele, ele disse que o avô acha que porque, né, a identidade dele foi descoberta, porque ali aquele outro homem descobriu que ele era o lobisomem porque ele veio buscar o sal, então descobriu que ele era o lobisomem, então eles acham que ele se mudou dali porque a identidade dele de lobisomem foi descoberta. E aí diz que nunca mais, ele falou que o avô dele falou que nunca mais ouviu falar nesse rapaz, né, que era lobisomem. E aí depois, né, aí um vai contando pro outro, um vai contando pro outro, depois que esse lobisomem foi embora. Primeiro ali o segredo ficou entre eles ali, entre os 4 ali. Mas depois que esse rapaz sumiu dali, aí um desses amigos aí do avô desse meu conhecido, diz que resolveu falar, né? Contar o que tinha acontecido e achava, né? E eles depois souberam que o lobisomem era esse rapaz aí. Aí diz que ele ficou conhecido ali como lobisomem ali do Mar Casado. Eu nunca tinha ouvido falar ali do lobisomem ali, né? Que ali na praia do Pernambuco tinha o lobisomem. Então, quando esse meu conhecido contou isso, eu fiquei muito contente porque nunca tinha ouvido falar. Apesar que, né, depois que ele contou isso, eu pensei, mas é realmente aquele pedacinho ali é bem sinistro, aquele lugar ali, aquilo ali deve ter histórias ali, aquele cantão ali, aquele pedaço ali do Mar Casado ali. Então, eu gostei muito desse caos. O que vocês acharam aí, meus assustados? Vocês gostaram desse caos? Eu adorei. Quando ele contou isso, e ainda mais aqui de uma praia bem pertinho aqui, aí eu viajo, né? Aí eu viajo, aí eu vou lá, já, sabe? Vem todas as cenas assim, que nem se fosse um filme, na minha mente. E falei, né, nossa, porque a minha mãe dizia que ali é uma praia vizinha à Enseada, né? E aí tem Pitangueiras, Enseada, e aí vem a praia do Pernambuco. É uma do lado da outra, assim. Então, e minha mãe dizia que ali na Enseada tinha lobisomem. E eu até contei história, acho que eu contei uma história aí, um caos aí falando de um lobisomem aí dos pescadores que estavam saindo para pescar 4 horas, acho que foi 4 horas da manhã, e um lobisomem vem correndo pela praia ali, que nem esse, né? Os lobisomens, eles gostam, né, de ficar na beira da praia, né, correndo à beira da praia. E a mãe dizia que ali na Praia da Enseada, minha mãe, né, antes dela ir morar onde eu nasci, né, que foi mais para dentro assim, minha mãe morou de frente à praia. Era bem na frente da praia mesmo, pé na areia. Então, e minha mãe dizia que sempre porque aí os cachorros, quando o lobisomem já vinha correndo, galopando lá na praia, não tinha barulho nenhum, era só barulho dos insetos da noite, de grilo, sapo. E aí quando escutavam, né, aquele barulhão, né, de alguma coisa correndo, tipo um trotar, parecia até, às vezes, minha mãe dizia que parecia também, né, trotar de cavalo. Quando o avô desse meu conhecido falou isso, que no começo eles estavam achando que era um trotar de cavalo, eu lembrei disso que a mãe falava. Porque sabe aquela coisa bem abafada na areia da praia fofa? Então dava, né, fazia achar que era cavalo. E aí a mãe dizia. E sempre aí quando os cachorros já começava a ganir, já começava a latir, sabe, aqueles latidinho típico. Então a minha mãe já sabia que tinha lobisomem
correndo lá na beira da praia lá. Então aí na Praia da Enseada. Então na Praia da Enseada eu sabia que tinha, né, lá para os anos 50 também. A minha mãe também, acho que foi nos anos 50, aí porque foi logo que ela casou, ela foi morar nessa casa na frente da praia lá da Enseada. Então, ó, foi em 47 ou 46, não. Foi em 46 que ela casou. Então, vê essa época aí ela já logo já foi morar, parece que nessa casa aí, de frente à praia. Acho que aí só em 68 que ela foi, né, para onde ela morou até morrer. Então, vê, né, bem lá para trás, imagina. Não tinha nada, não tinha nada. Então, as coisas de lobisomem, mula sem cabeça, tava ali a flor da pele ali. E aí, meus assustados, vocês gostaram desse caos? Eu adorei, adorei. Aonde, bebezão? Depois do Luiz Fernando. Aqui é o Luiz Fernando. Depois que são descobertos. Depois que são descobertos, eles somem mesmo. Então, a maioria dos causos são esses, quando eles, a identidade deles é revelada, né? Que eles são o lobisomem, eles vão embora, eles somem, desaparecem, do nada, assim, de um piscar de olhos, e ninguém sabe mais deles, né? Nunca ouvi ninguém dizer assim, olha, o cara que virava lobisomem, né? Eu encontrei ele em tal lugar, tá morando em tal. Não, você não ouve falar mais nada. Parece que é riscado do planeta. Mas com certeza ele foi para outro lugar, né? Foi para outro lugar onde ele não. Eu acho que tudo faz parte da magia, né? Para ninguém, né? Ninguém sabe onde eles estão, porque já é aquela, né, tipo uma magia ali já toda feita ali com aquela, né, com aquela maldição toda ali, já tudo incluído ali, de que para onde eles forem jamais eles serem descobertos pelos, né, pelas pessoas que já sabem que eles são lobisomem. Aqui na minha cidade não tem história de lobisomem. Será, Luiz Fernando? Deve ter alguma aí, pô. Porque eu acho que tu é do interior, né? Interior é fogo, meu filho. Interior para ter história de lobisomem. Ah, Gil, eu fico imaginando como esse homem equilibrou as vasilha de sal para entregar para o amigo lobisomem. É assustador. Eu também, né? E ainda querer puxar conversa. Eu não ia jamais puxar conversa. Eu ia pegar o sal mais que depressa, toma e vaza. Não, ainda tentou puxar conversa ainda para o lobisomem não perceber né, que ele estava lá, que ele sabe que ele era lobisomem. Não, tanto é que ele falou que o cara nem atenção deu, parecia que ele estava num transe. Mas diz que esse negócio de você oferecer sal quando você vê um lobisomem é batata, diz que é. Isso daí minha mãe falava e, né, várias pessoas que eu leio muitos causos e que conversa, a gente conversa e fala isso, que é batata. É, né, não sei, é um tipo uma simpatia, um ritual para saber a identidade do lobisomem. Aqui, a Vera Lúcia, né? A Vera Lúcia. O lobisomem ouviu a voz do amigo e voltou para buscar o que lhe tinha prometido. Agora imagina se ele não desse o punhado de sal. O que esse cara iria fazer com ele? Então, o que eu achei legal foi isso. Porque o lobisomem foi lá na casa do atrevido, né? Do bocudo. Porque então ele sabia, ele, né, quando ele escutou ali pelo tom de voz ali, de certo ele já sabia quem que tinha oferecido o sal. Então ele foi na casa de quem ofereceu o sal. Eu achei legal isso. Mas eu não sei, eu ia ficar até de manhã lá. Ai, gente, minha poupança aqui tá.
Eu acho que eu não ia ter coragem de oferecer o sal, não. Não ia. Eu ia ficar quietinha ali até o dia raiar, né? Porque aí diz que quando o dia amanhece, eles, né, se destransformam. E eu ia ficar lá até ter total segurança de que esse lobisomem não ia aparecer. Porque, né? E se ele volta? Se ele fica ali de tocaia, escondido ali? Meu Deus. A Evelyn, assustador. Eles devem ter alguma consciência, porque some depois, para ninguém mais. Ninguém, né? Eu também acho. É bem estranho, porque todos os causos que eu li, assim, eles sempre vão embora. Só esse padrinho. Não, mas. Esse padrinho, lembra do caso do padrinho lobisomem do meu tio, irmão da minha mãe? Ele não foi embora quando meu avô desencantou ele, né? Ele não foi embora. E mesmo depois, quando a minha avó falou que era para vir buscar um bocadinho de sal também, ele não foi embora. E aí minha avó também queimou ele. Lembra desse caso lá do lobisomem lá da Praia da Baleia? Minha avó queimou ele e tudo. Ele não foi embora. Ele veio buscar o sal também. Mas. E nem quando o meu avô desencantou ele, que meu avô foi lá, né, no ranchinho lá, e desvirou a roupa dele, que estava do avesso, e desvirou a roupa dele. E aí meu avô lá, né, fez umas oração e desvirou a roupa do compadre dele, que era lobisomem. Ele também não, diz que ele ficou lá um bom tempo ainda, né, até a menina que ele tinha, uma menina, era muito amiga da minha mãe, ficou lá até morrer, se eu não me engano, que minha mãe falou. Então, esse padrinho do meu tio não mudou, não. Evelyn Ribeiro, eu nem abriria a porta. Ai. Não, é a Gil lá, Vera Lúcia. Eu. Ah, Vera Lúcia. Ah, Gil falando pra Vera, né? Aqui, Vera Lúcia, se fosse eu, já estaria saindo pelo fundo, talvez com alguns documentos. Eu acho que eu não ia nem pensar nisso. Gil, eu nem ia pensar nisso. Nossa, eu ia querer me livrar disso. Jesus, Maria José. Né? Que situação, que medo. A pessoa tem que ter muito sangue frio, não sei, para agir ainda, querer puxar conversa. A Evelyn que falou isso, eu nem abriria a porta. Meu Deus do céu. Aí a Vera Lúcia aqui. Sempre tem um sabe tudo e quase se lascou. Verdade, Vera. Sempre, mas né, nesses grupos de amigos sempre tem um que não acredita, sempre tem um que quer ser o valente, o corajoso, e às vezes esses assim se dão mal, viu, por essas coisas que eles fazem. E quase se lascou, porque ele falou e o lobisomem foi na casa dele, não foi na casa dos outros homens, foi na casa dele, na casa, né? Porque foi ele que ofereceu. Aqui, Luiz Fernando, eles somem porque o segredo foi descoberto. Então a identidade deles é revelada e eles saem dali. Que aí eles já sabem que tem gente ali que sabe que eles são lobisomem, né?